Muita gente começa a investir em fundos imobiliários achando que vai ficar rico rápido. Acaba perdendo dinheiro com isso. Porque acredita que todo fundo imobiliário é um bom investimento. Veja só esses dois fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês aqui. O HCTR11 deu um PVP hoje de 0,19, significa que ele está com desconto de 81% de desconto. Está com dividend yield de 19%, uma variação nos últimos 12 meses de 19% negativa, o que significa que quem investiu lá atrás, há 12 meses, perdeu 20% do seu patrimônio. Um outro fundo imobiliário, o XPPR11, está com dividend yield de 5%, um PVP de 0,21%, por esse indicador está com desconto aqui de 80%, e nos últimos 12 meses tem uma variação negativa de 48%, que mostra que nem todo fundo imobiliário é bom. Esses fundos tiveram problemas com sua gestão, tiveram problemas de vacância, e o resultado é esse que vocês viram. Então não basta comprar o fundo imobiliário, tem que saber qual fundo imobiliário a gente vai comprar. E o que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários é como um investimento em imóvel sem você ter o imóvel diretamente. Você pode investir em fundos imobiliários de tijolos e fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de tijolos são investimentos em imóveis, em empresas que fazem investimentos em imóveis, shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas. E os de papéis são empresas que investem em dívidas, crise e LCIs. E você acaba fazendo investimento, comprando essas cotas, você acaba fazendo investimentos nesses imóveis indiretamente, sem você ter que adquiri-los. Quais as grandes vantagens? Uma diversificação de imóveis, de patrimônio, você é isento de imposto de renda e tem uma renda passiva frequente que é pago mensalmente. 95% de todo o faturamento dos fundos imobiliários mensais de lucro, eles são obrigados por lei a distribuir para os seus cotistas. Então não há possibilidade de ter um lucro e você tem que contar com a boa vontade do gestor para distribuir esse lucro. Então, essas são as grandes vantagens dos fundos imobiliários. 3 pilares para você analisar o fundo imobiliário. O setor, se é shopping, galpão logístico, laje corporativa, você tem que ver o que você acha adequado, o que seria melhor, tem que fazer um estudo sobre isso. Eu não gosto muito de lajes corporativas, mesmo antes da pandemia, eu já vi as lajes corporativas com um futuro não tão promissor. Eu imagino que no futuro vão haver reduções drásticas de trabalhos presenciais, mais do que já tivemos, e eu acho que as lajes corporativas vão sofrer muito com isso. Uma outra questão são os imóveis, se eles são bons imóveis que os fundos têm e se eles estão vazios ou não, porque isso tudo faz diferença na hora de você receber seus rendimentos. Uma terceira possibilidade é o histórico de dividendos. Ele paga dividendos com frequência ou ele já reduziu os dividendos? Isso tudo é importante você saber. A gente vê alguns fundos imobiliários aqui, a gente vê que o XPML tem uma vacância de 3,4 e dividendos dele frequentes 92 centavos todos os meses. 91, 90 centavos, então uma média de 90 centavos já há muitos meses, desde 2022. O HGLG também tem uma vacância baixa, 6,7, e os dividendos dele também são recorrentes e frequentes, estáveis, 1,10 já há alguns meses. A gente vê aqui 1,10 já há alguns meses, desde 2022. Os dividendos vêm sendo pagos com estabilidade. Independente da volatilidade do fundo, os dividendos vêm sendo pagos com regularidade. Quais os riscos que a gente pode enfrentar aqui? O primeiro risco, a vacância. A gente tem que ver se o fundo tem imóveis vazios com frequência ou se o fundo tem uma ocupação regular. Porque imóveis vazios significa que você vai ter um imóvel e vai ter menos rendimento. Você vai ter o custo da manutenção do imóvel, mas você não vai ter rendimento. Então, o primeiro risco é a primeira análise que você deve fazer de risco é a vacância do fundo. A segunda análise de risco é crise no setor imobiliário. Você deve olhar com frequência se o setor imobiliário, analisar o cenário econômico mundial até, se o setor imobiliário está caminhando para uma crise. Se está caminhando para uma crise, você deve pensar se vale a pena você fazer mais alocação
e até mesmo dependendo da valorização que você teve no fundo, você pensar se você deve sair ou não. Então, deve com frequência fazer um estudo de mercado para você ver se aquele fundo se o setor imobiliário está num momento bom para você comprar fundo ou não. O terceiro fator de risco é a diluição de cotistas. Existem alguns fundos imobiliários que emitem novas cotas. E aí, com a emissão de novas cotas, acaba pulverizando os dividendos. E você acaba recebendo menos dividendos. Então, se o fundo tem a frequência de fazer distribuição e a venda, lançamento de novas cotas, você deve refletir se vale a pena aquele fundo, porque isso prejudica demais o rendimento dos cotistas. E uma forma de você se proteger dos riscos é diversificando e escolhendo fundos sólidos. Um ótimo indicador para você ver se o fundo é bom ou não é um fundo que tem um patrimônio alto. Tem fundos com patrimônios de bilhões. E esses fundos, normalmente têm uma segurança maior, porque o número de investimentos, o número de investidores ali é alto. Então, o fundo com um patrimônio maior, a gente acredita que ele tem uma segurança um pouco maior. Agora, qual a distribuição ideal para a nossa carteira de fundos imobiliários? Cada um deve fazer a sua análise, mas eu sugiro uma distribuição em 50% em fundos de tijolos, porque são fundos com maior estabilidade. Eles sofrem menos com as variações do mercado, porque eles têm até a volatilidade deles em relação à taxa de juros é bem menor. Então, fundos de tijolos, shopping, galpões e lajes corporativas, eu investiria 50%. 30% em fundos imobiliários de papel. São aqueles que investem em dívidas de CRIs e LCIs, porque eles têm uma volatilidade maior. Com o aumento da taxa de juros, o que a gente está vendo agora, eles tendem a ter rentabilidades maiores e se valorizarem mais. Mas quando há um movimento de contração do mercado, em que a taxa de juros começa a cair, esses fundos se desvalorizam muito, eles sofrem muito com a queda da taxa de juros e têm rendimentos menores. Então não vale a pena você usar seu patrimônio para ter tanta volatilidade. Vale a pena comprar esses fundos quando eles estão baratos, com a taxa de juros em baixa, e aí você ganha a valorização dele na subida, mas não vale a pena você manter mais do que 20% na carteira. E 10% são os fundos híbridos, são fundos de maior risco, e aí acaba você alocando um percentual maior nesses fundos. Mas de fato é importante você saber que não vale a pena alocar muito valor em um único fundo. Você tem que diversificar. A sua grande proteção é a diversificação, porque se você colocar tudo em um fundo e esse fundo literalmente afundar, você vai perder todo o seu patrimônio. E aí, tendo uma carteira balanceada e diversificada, independente da volatilidade, porque é um mercado de risco, renda variável, você não vai sofrer muito, a sua carteira se recupera com outros ativos. Quanto eu preciso investir para gerar renda passiva em fundos imobiliários? Por exemplo, para eu ganhar R$1.000 por mês em fundos imobiliários. Você tem que pensar que o fundo imobiliário, ele por si só, já te traz renda passiva, porque o pagamento dos dividendos é mensal. Então, todo mês você vai receber renda passiva. Quanto mais você tiver alocado, mais rendimento você vai ter. Quanto mais barato você comprar um bom fundo, quando ele subir, ele vai te pagar um dividendo proporcional, um dividendo melhor. Então é importante você comprar bem o fundo e fazer aportes regulares para que você tenha rendimentos mensais. Mas aqui, a grosso modo, a gente pensando numa carteira que você comprou bem os fundos imobiliários e vai te dar um rendimento mensal de 1%, você, para ganhar R$1.000, você precisaria ter 100 mil. Então, você não vai comprar esses 100 mil de uma vez, nem é aconselhável, mesmo você tendo os 100 mil, você comprar de uma vez. Os aportes têm que ser fracionados. E se você não tem 100 mil, ele naturalmente vai ser fracionado. Então, todos os meses você vai comprando fundos e vai equilibrando sua carteira. Você não vai comprar de uma vez um fundo só e você vai diversificando. O mês que você tiver com uma categoria de fundo mais desequilibrada, você aporta nele, comprando fundo barato, e no outro mês você aporta na outra categoria, no outro segmento, e aí você vai equilibrando sua carteira e vai construindo seu patrimônio. E aí você vai pegar os rendimentos que você teve mensal daquele fundo, e aí você vai juntar para comprar outras cotas. Existem limites que você cruza de fundos imobiliários, que você atinge determinada quantidade de cotas de fundos imobiliários, que só o rendimento daquelas cotas te permitem comprar mais um fundo. É a bola de neve infinita que a gente chama, porque você começa a comprar fundo imobiliário sem ter que aportar mais nada.
mas é claro que você vai aportar para você acelerar o seu ganho de patrimônio e a sua aposentadoria com renda passiva. Agora, como comprar o fundo imobiliário na prática? Eu vou mostrar para vocês aqui a operação, não vou finalizar porque pelo horário o home broker não está aberto, mas eu vou mostrar o caminho da operação, vai aparecer na tela aí para vocês, e aí vocês vão poder visualizar como seria a compra do fundo imobiliário. Que a gente vai fazer uma simulação pelo Banco Inter, não vou comprar porque eu não utilizo essa plataforma para fazer investimento de renda variável, mas só para mostrar a vocês aqui o passo a passo até a hora da compra do fundo imobiliário. A gente vem aqui em Investe, mostrar mais, ações no Brasil. Aí aqui na busca a gente escolhe o fundo imobiliário, XPLG11, comprar, e aí a gente pode escolher a quantidade de cotas aqui, agendar compra, mas eu não vou confirmar porque eu não uso essa plataforma, como eu falei. É só para mostrar uma forma simples aqui da gente adquirir o ativo, o fundo imobiliário, numa plataforma. Eu acho o Banco Inter muito simples de operar, apesar de eu uso a corretora Clear para comprar renda variável. Aqui eu só coloco renda fixa. Agora, qual o melhor momento para comprar fundo imobiliário? O melhor momento foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. Então compre fundo imobiliário se você quer investir em renda variável. Não é indicação, mas é um ótimo tipo de investimento. E me diga aí nos comentários se você já tem fundos imobiliários e quais são os fundos imobiliários que você tem. Não deixe de curtir o vídeo para ajudar o canal e se inscreva se você ainda não é inscrito. Muito obrigado.